Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de geografia. E o tema da aula de hoje é sobre a indústria, o comércio e os serviços. Quase tudo que está à sua volta passou por um processo industrial. Isso significa que a matéria-prima foi transformada em produto elaborado. O material escolar, roupa, calçados, mesas e carteiras, o trinco da porta, as lâmpadas, além de remédios, muitas bebidas e alimentos são produtos industrializados. A atividade industrial produz praticamente tudo o que os seres humanos utilizam na atualidade. Além disso, para que esses produtos cheguem a nossas mãos, são necessárias outras atividades econômicas, como o comércio e a prestação de serviços. Indústria, origem e desenvolvimento. Desde os tempos pré-históricos, o homem já transformava matéria-prima para sua sobrevivência. Na Europa, durante a Idade Média, do século V ao XV, o trabalho de transformação se expandiu com a figura do artesão, uma espécie de trabalhador especializado, encarregado de produzir os objetos de que a sociedade necessitava, como peças de cerâmica, tecidos, armas, entre outros. O artesanato, resultado do trabalho do artesão, caracteriza-se por ser elaborado com instrumentos simples. O surgimento das máquinas no processo produtivo originou muitas mudanças. A atividade de manufatura empregava máquinas simples e a produção de mercadorias passou a ser exercida em etapas, com a divisão do trabalho entre as pessoas. Somente a partir da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra na metade do século XVIII, o processo industrial passou a desenvolver-se mais rapidamente. A invenção da máquina a vapor e do tear mecânico, que revolucionou a indústria têxtil, impulsionou a atividade industrial, primeiramente na Europa e depois em todo o mundo. Ao longo do tempo, a indústria passou por diversas fases. Atualmente é muito diferente de quando a atividade industrial começou, pois ocorreu intenso desenvolvimento tecnológico e científico até chegarmos à indústria moderna da atualidade. Em cada etapa dos novos processos, o espaço geográfico foi transformando-se. A indústria tem importante papel na economia do mundo moderno, em que o ato de consumir é primordial para a sociedade. A indústria moderna tende a se concentrar em determinadas porções do espaço geográfico, dando origem a importantes polos ou aglomerações industriais que agrupam diversas fábricas. O trabalho em série e a produção em larga escala são características marcantes da indústria moderna. Dizemos que as pessoas ocupadas na atividade industrial dedicam-se ao setor secundário da economia. A opção pela instalação de uma indústria em determinado lugar leva em consideração alguns fatores, como o mercado consumidor e a mão de obra disponível. Tipos de indústria. De modo geral, a indústria moderna pode ser classificada como indústria extrativa, de transformação, que é dividida em bens de consumo, bens de base e bens de capital. Indústria extrativa, voltada à extração de recursos naturais, de origem animal, vegetal e mineral. Indústria de transformação, produz bens transformando a matéria-prima. As indústrias de transformação podem ser de bens de consumo, bens de base, bens de capital. Indústria de bens
de consumo. Produzem mercadorias que abastecem diretamente ao mercado consumidor. Subdivide-se em indústrias de bens duráveis, que são os eletrodomésticos, automóveis, aparelhos eletrônicos, e de bens não duráveis, que são alimentos, remédios e vestuário. Bens de base. Produzem matéria-prima para uso em outras indústrias e não para o consumo final. Operam com diversos minerais metálicos como ferro, cobre e bronze. Temos como exemplo a indústria siderúrgica, que produz aço. Bens de capital. Fabricam máquinas e equipamentos para serem utilizados em outras fábricas ou setores industriais. Indústria, mudanças sociais, espaciais e ambientais. Pode-se afirmar que a indústria revolucionou a história da humanidade e a configuração dos espaços geográficos. As mudanças ocorreram não só na forma de produção de mercadorias, mas também nas sociedades, nos espaços geográficos e nas paisagens da superfície terrestre. De modo geral, as indústrias instalaram-se nas cidades e foram responsáveis pela urbanização, aumento da população nas cidades em detrimento do campo. As cidades atraíram grande número de moradores do campo para trabalhar nas fábricas. Além do trabalho em série nas fábricas, a industrialização levou a maior diversificação do trabalho nas cidades. Com isso, o comércio e os serviços também se expandiram no espaço urbano. Até o século XIX, a tendência era o aumento gradativo das cidades e da concentração humana nos espaços urbanos. Isso acarretou o crescimento das cidades e a ocupação de novos espaços no seu entorno. Consequentemente, muitas áreas foram desmatadas e vales de rios intensamente ocupados, com novas edificações, ruas, estações ferroviárias e outros. As atividades industriais intensificaram a exploração dos recursos naturais e causaram grandes impactos ambientais, como o desmatamento e a poluição do solo, do ar, das águas e sonora. Além disso, as indústrias estão entre as primeiras responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, resultando na poluição do ar. Solucionar os problemas causados pela industrialização tem sido um grande desafio aos governos. Embora muitas leis ambientais já tenham sido criadas e a fiscalização e punição de agentes poluidores tenham se intensificado nos últimos anos, ainda há muito o que fazer para preservar o meio ambiente. Comércio e serviços. O setor terciário da economia é o que está voltado para o comércio e os serviços. Os serviços abrangem diversas atividades bancárias, educacionais, de transporte, de setor alimentício, como restaurantes, de lazer e turismo, administrativas, entre outras. Com a diversificação desse setor econômico, aumentou a atuação de profissionais na área, como os de informática, marketing, telecomunicações e outros. O comércio e os serviços expandiram-se muito com o advento da industrialização. Esse setor da economia foi o que mais cresceu nas últimas décadas. Um número crescente de pessoas trabalha em atividades do setor terciário. O comércio é uma das principais atividades primordial para a economia nacional e mundial, porque é praticado intensamente em escala local e global. Envolve desde as trocas locais até as volumosas exportações e importações entre países. Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, é nesse setor que há trabalho para a maior parte da população economicamente ativa. Os países da economia relativamente baixa dependem principalmente do setor primário. E este foi o recado de hoje
sobre a indústria, o comércio e os serviços. Deem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.